Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma leitura comentada. A proposta aqui não é simplesmente ler um livro do começo ao fim, é fazer uma pausa, caminhar sem pressa e dar atenção àquelas frases que muitas vezes passariam despercebidas numa leitura corrida. Quando desaceleramos, percebemos detalhes, imagens e reflexões que podem dialogar profundamente com a nossa própria vida. Espero que esse momento também inspire você a ler com mais calma e a descobrir no seu próprio tempo tudo o que um bom livro pode revelar. Hoje vamos fazer a leitura comentada do 8º e 9º encontros. Lembrando que, como disse no início da primeira leitura, quando o capítulo começa com anotações de Biá, é a voz de Biá escrevendo lembranças de seu encontro com Olívia e suas reflexões. Quando o capítulo começa com a identificação do encontro, 8º encontro, 9º encontro, é a voz de Olívia descrevendo como foi o seu encontro com Biá. Então, vamos à leitura. Anotações de Biá. Sabe o que aprendi sobre o amor? Que nem sempre ele ouve quando chamamos. É uma deficiência progressiva causada por vagas distâncias e grandes medos. Medos ensurdecedores que nos levam a situações em que deveríamos apenas nos deixar paralisar. Parar tudo. Deixar apenas o tempo em movimento. Nem respirar deveríamos, muito menos partir. Foi por ignorância que me tornei histérica, gritei o quanto pude, mas o amor estava surdo, encolhido, atolado em impotências. Não pôde me ouvir. Sei que ele estava lá, Theo. Sempre esteve entre nós, nunca se afastou. Nunca nos faltou. Podíamos ter confiado. Teria bastado nosso amor para não nos faltar virtude. Tivemos pressa. 8º encontro. Eu estava a caminho da banca de Rodolfo, decidi ir a pé. A cidade, cheia de ipês, valia cada passo. Algumas árvores mereciam ser apreciadas demoradamente, imensas, sem folhas e cobertas de cachos cor-de-rosa. Um espetáculo contra o céu azul sem nuvens. Mesmo assim, eu me sentia apressada, querendo me encontrar logo com Biá e contar o que tinha feito. Você não sabe o que aconteceu, Biá, fui falando excitada. Ela parou de ler o livro que tinha nas mãos e me olhou com olhos interrompidos. Bom dia, Olívia, tudo bem com você? Perguntou com acentuada polidez, explicitando o desejo de alguma formalidade. Tudo bem, Biá. E você? Respondi devidamente educada. Vou indo com pernas doloridas. O que aconteceu? O que tanto te apressa? Ontem estive lá na rua onde eu e Rita moramos. Passei de carro bem devagarzinho. Minha casa não existe mais, virou um prédio de 3 andares. A de Rita está lá, cheia de grades nas janelas, cerca elétrica, uma tristeza. Pensei em parar, procurar Luciana e finalmente conversar sobre tudo o que aconteceu. Mas ainda não foi dessa vez. Fui embora. Quando passei em frente à casa do Sr. Dantas, vi Inácia. Você se lembra de Inácia Cássia? A que nos faz rir? Aquela que trabalha na casa de Dona Esmeralda há anos. Na verdade, mora com eles, não tem família por aqui. Ela estava varrendo o passeio e eu a reconheci, mais pela cena que vi tantas vezes em minha infância do que por sua fisionomia. Está velhinha, mas ainda cheia de energia com a vassoura. Parei o carro e fui conversar com ela. Você acredita que ela me reconheceu, Biá? Olhou para mim um pouco desconfiada, tombou a cabeça e tomou aquele susto. Olívia! Meu Deus, há quanto tempo! Que moçona bonita você ficou, meu Deus! Quando você era pequena tinha cabelo de fogo, sardinha no rosto, olho verde, pele branquinha.
Eu achava que aquele colorido todo ia te prejudicar, mas que nada, errei feio. Você é mesmo filha de sua mãe, Dona Laura, tão bonita sua mãe, nunca esqueço. E a gente foi conversando, Biá, e eu acabei perguntando se ela se lembrava do dia em que aconteceu a confusão entre minha mãe e o senhor Dantas. Eu me lembro daquele dia como se fosse hoje, não vou esquecer nunca. Seu Dantas chegou coberto de sangue em casa, com a cabeça arrebentada, xingando para o bairro inteiro ouvir, disse ela com seu sotaque carregado do interior. Eu estava lá no meu quarto e escutei Dona Esmeralda chamando: Inácia, acorde aqui! Achei que o mundo estava acabando. A gritaria era de assustar. Do jeito que estava, eu fui, com a touca na cabeça. Aquela touca de meia mesmo, você não deve nem saber o que é isso. É feia como o quê? Ninguém usa mais. Naquela época, eu rodava o cabelo para um lado e para o outro, para ele ficar mais domado durante o dia. Hoje, eu ando assim mesmo, desgrenhada, com o cabelo que Deus me deu. Importa-me lá. Mas voltando aqui para o nosso assunto, eu cheguei na sala e a sangueira estava para todo lado, Dona Esmeralda tentando ajudar e aquele homem rosnando. Ele falava horrores de Dona Laura, sua mãe, que ela deu de cima dele, que queria um homem para pagar as contas, e foi falando, falando, e para resumir, falou que sua mãe se ofereceu para ele, que ele não quis nada com ela, e aí ela deu uma coisa na cabeça dele, e o sangue veio abaixo. Foi essa conversa torta que ele trouxe para dentro de casa. Eu tive vontade de rir, mas o ambiente não estava para isso. Veja se tem cabimento sua mãe, uma mulher bonita e elegante, se oferecendo para aquela feiura mal educada. Eu só pensava comigo: olha para um e olha para o outro, que você vê a verdade pular na sua frente. Não é que uma pessoa feia não possa rejeitar uma pessoa bonita. Pode, desde que não seja o seu Dantas. Eu não tenho nada com isso, que Deus o tenha no lugar justo. Mas seu Dantas não prestava. Dona Esmeralda viu a verdade pular na frente dela e não conseguiu desviar. Mas foi a conta dela abrir a boca para argumentar que a história estava mal contada, para ele fechar a boca dela com um murro. Você me diga se é possível tolerar uma coisa dessas? Eu não aceito. Na minha frente, não. Já fui falando que ele era um bruto, um covarde, um cavalo mesmo. Uma vez ele entrou na minha cozinha descendo a mão numa das meninas. Eu taquei nele uma colher de doce quente e ele veio para cima de mim. Eu peguei um caneco de água fervendo e disse: se o senhor me encostar a mão, essa água vai arrancar o seu couro. Ele mandou eu arrumar minhas malas e ir embora. E eu disse: perfeitamente. Tenho 2 braços e 2 pernas para trabalhar. Não preciso ficar onde não me querem. Nunca tive medo da vida, Olívia. Mas Dona Esmeralda quase ajoelhou para eu voltar atrás. E eu fiquei com pena dela e daquele bando de meninas que não tinham nem idade, nem expediente para coisa alguma. Mas, voltando aqui para o nosso assunto, nesse dia que ele bateu em Dona Esmeralda, uma coisa horrorosa na frente das meninas, eu não aguentei. Meti meu bedelho outra vez. Ele engrossou para o meu lado. E foi a pobre da Dona Esmeralda, com a boca arrebentada, quem apartou nós dois mais uma vez. Se dependesse de mim, eu acabava o trabalho que a sua mãe começou, arrancava outra lasca daquele homem. Agora, o que veio depois, Olívia, me deixou mais furiosa do que tudo. Foi Dona Esmeralda encher o peito e passar a falar orgulhosa, com aquela boca toda arrebentada, para quem quisesse ouvir que a sua mãe deu de cima do homem dela e que ele não quis nada, preferiu ficar com a sua pedrinha preciosa e estufava o peito. E foi insistindo nessa intriga, convidando gente para comer broa só para dar corda para essa conversa fiada de seu Dantas, até o dia em que sua mãe apareceu aqui para pôr os pingos nos is. Eu achei foi que sua mãe demorou, mas ainda bem que não faltou. Quando a campainha tocou, eu estava na cozinha lavando a louça. Para lavar louça, eu gosto de pegar um caneco de água quente, pôr um monte de sabão dentro para derreter. Faço um caldo encorpado de água com sabão e aquilo dá uma espuma boa que eu vou passando nos copos, nos pratos. Rende que é uma beleza.
e eu fico ali naquela fusarca, achando uma bondade deslizar a bucha ensaboada nas vasilhas. Mas a campainha tocou e me deu aquela aflição de ir atender rápido. Campainha, quando toca, se a gente demora, ou a pessoa desiste e vai embora, pensando que não tem ninguém em casa, ou se dependura tocar, como se do lado de dentro vivesse um bando de surdos. Num caso ou no outro, Dona Esmeralda me descascava do mesmo jeito. Podia ter 10 pessoas na sala, do lado da porta, que ninguém abria. Tinha que ser eu. Então, fechei a torneira correndo, ainda com as mãos cheias de espuma, e fui abrir a porta. Era sua mãe. Eu pensei de cara que aquela visita não ia prestar. Mas você sabe que sua mãe a gente não barra na entrada de lugar nenhum. Ô, mulher feita por Deus! Quem dera eu fosse uma unhazinha de nada dela. Não é inveja, não, é deslumbre mesmo. Ela não tinha um penduricalho pendurado no corpo, o cabelo preso, a roupa simples, sem extravagância nenhuma. E mesmo assim era uma beleza. Eu deixei ela na sala e fui passar uma água na mão rápido, antes de ir avisar que tinha visita na casa. Mas de lá já ouvi Dona Esmeralda me chamando numa gagueira de dar dó. Fui correndo acudir. Sua mãe tentou ajudar. Falou tudo com calma, fina, parecia uma atriz de cinema, muito educada, mas sem voltas, com a firmeza de uma deusa. Mandou Dona Esmeralda dar um jeito em Violeta, que andava maltratando você por conta da história mal contada do pai. Oh, minha Nossa Senhora, coisa de criança, viu, Olívia? Graças a Deus já passou e deu tudo certo. Mas, voltando aqui para o nosso assunto. Quando sua mãe, antes de ir embora, deixou claro que o céu ia desabar domingo na missa, caso Dona Esmeralda não desse um jeito em Violeta, é que o drama de verdade começou. Não sei se você sabe que Violeta e Dona Esmeralda não se bicavam. Nunca se bicaram. Era cada uma para o seu lado, desde que a menina se enfiou na barriga da mãe. Violeta é a filha caçula de Dona Esmeralda. Você sabe, a última de 6 filhas. Pois Dona Esmeralda queria ver o capeta, mas não queria ter outro filho, quando ficou grávida. Eu não entendo como uma mulher fica grávida sem querer, só se for à força, e vai ver que era, não duvido nada. Mas também não é da minha conta. Eu sei que ela amaldiçoou essa menina 9 meses. A coitada acabou nascendo, porque depois de 9 meses nasce mesmo. Não tem jeito. E ficou por aí, largada. Seu Dantas, que tratava todo mundo mal, tinha pelo menos a consideração de tratar a menina como tratava as outras. Mas Dona Esmeralda não sabia despistar. Fazia diferença mesmo. Uma maldade. Eu ficava danada, me dava muita dor. Mas, voltando aqui para o nosso assunto. Quando sua mãe exigiu que Dona Esmeralda desse um jeito em Violeta, o tempo fechou, porque a menina não tinha boa vontade com a mãe. Dona Esmeralda foi apertada. Como é que ia fazer Violeta obedecer? Voltar atrás na intriga que ela mesma, Dona Esmeralda, vinha fazendo e que Violeta estava usando para espezinhar você? Como ia convencer a filha a fazer o que ela queria, se as duas viviam em pé de guerra? Eu fiquei só assistindo para ver onde a coisa ia dar. Chegou o domingo, Dona Esmeralda estava surtada, sem sossego nenhum, e eu não estava vendo nenhuma providência sendo tomada. Deu uma certa hora, ela catou Violeta pelo braço e arrancou a menina de casa arrastada. O resto você sabe, melhor do que eu, porque estava lá. O que eu sei é que quando voltaram para casa, a menina chegou toda machucada e botou a boca no trombone, denunciando a mãe para o pai. Você não acredita, mas eu acho que no fim das contas, as linhas tortas de Deus funcionaram como nunca. Porque na hora em que seu Dantas partiu para cima de Dona Esmeralda, tirando satisfação na brutalidade, a mulher estava tão exausta, mas tão exausta, que deu nela uma coragem do diabo. Sabe quando alguém aponta uma arma para a sua cabeça e você diz, atira? Pois foi isso que ela fez. Ela olhou para ele cega de raiva e disse, bate, bate, Dantas, bate para matar, porque se eu não morrer, um dia desses você vai acordar capado.
e foi se trancar no banheiro e chorar a desgraceira de vida que tinha. Ninguém nunca mais tocou no assunto aqui nesta casa. E foi isso que aconteceu. Agora você veja como são as coisas. Quem é a filha que cuida de Dona Esmeralda hoje? Pois é, Violeta. As outras viraram visita. Até trocar a fralda da mãe essa menina troca. Dona Esmeralda, já sem juízo nenhum, continua falando cada desaforo, como se tivesse juntado tudo que engoliu a vida inteira para cuspir em Violeta. Mas ela não se amola, sabe que a mãe está caducando. Você precisa de ver o carinho que essa menina tem com ela. E assim, Inácia foi falando sem parar, Biá, mudando de um assunto para outro, alegre de ter com quem conversar. E eu, a essa altura, só pensava em você dizendo que, talvez, Violeta não passasse de uma flor. Quem diria que a vida daria um jeito nela, né? Perguntei quase sem fôlego depois daquele relato sem pausas. Um jeito ou um safanão, disse Biá, que me ouvia atenta. E sem pestanejar mudou de assunto. Sabe que posso segurar em sua mão, Olívia, quando você quiser ir até a casa de Rita contar tudo o que aconteceu? Talvez você não tenha ido falar com Luciana dessa vez, por falta de uma mão para segurar. E se não foi isso, fico aqui pensando comigo, que diabos você foi fazer na sua antiga rua, onde nem sua velha casa mora mais? Acho que fui procurar Rita. E eu, mas só encontrei saudade. Melancolia é o nome da saudade sem esperança. Então, foi com ela que me encontrei. E é com ela que tenho vivido, disse Biá. E com olhos subitamente travessos, disparou em minha direção. Nós duas, Olívia, eu e você, estamos igualmente fodidas. Não pude conter uma risada sonora ao ouvir Biá soletrando fodidas, com sua boca letrada e mãos regentes, pontuando sílaba por sílaba. Sabe que você tem razão, Biá, falei ainda rindo, quando diz que só na boca de uma senhora de sua idade a vulgaridade beira a perfeição? Quem disse isso? Perguntou ela desentendida. Você! Tem certeza de que não foi alguém mais parrudo? Dostoiévski, Tolstói, um russo sábio? Então nós rimos juntas, nos sentindo mais próximas do que nunca. Eu também fiz uma coisa que preciso te contar, disse Biá, ainda com alegria no rosto. Uma loucura? Uma beleza de loucura. Fui conhecer a casa de Rita. A casa de Rita? Como assim, Biá? Perguntei, visivelmente desconfortável. Fui atrás da tal parede de azulejos, feita com bloco de pena que a mãe dela pintou. Desde que você me falou dessa parede, tive vontade de ir lá, ver de perto. Confiei em minhas anotações, que costumam ser muito mais confiáveis do que minha memória. E fui. Ainda bem que fui. Foi como? De táxi. Mas você não sabia onde era? Floresta, rua da igreja, casa com um gramado na frente e alpendre com grandes pilastras. Bati o interfone e uma moça atendeu. Eu disse que conhecia Rita e tinha ido ver a parede de azulejos pintada pela mãe dela. Ela demorou um pouco, mas veio abrir a porta. Quando me viu, estranhou eu ser tão velha. Fingi não notar sua testa enrugada em caricata interrogação. Ela me levou para ver a parede, quase contrariada. E aí? E aí, pude compreender o que você sentia dentro daquela casa. Pude amar o que você amava, Olívia. Você tão pequena diante daquela parede. Chorei, a ponto da moça, já não me lembro do nome dela, oferecer uma cadeira para que eu me sentasse e um pouco de água. Pensou que eu estivesse sofrendo e ficou com pena de mim, sem saber que eu estava vivendo um daqueles momentos em que a vida diz: viu como foi bom esperar? Como eu vivi tantas vezes ao ler certos livros, a ponto de acordar Teodoro de madrugada. São momentos que me arremessam para além desses dias insignificantes, espremidos entre comer e defecar, dormir e me atrasar, xingar e sentir dores. Fui tomada pelo extraordinário, e você também foi, quando ainda era tão pequena. Posso imaginar seus olhinhos verdes faiscando. Posso imaginá-los se alargando para deixar sua alma partir,
como quem se liberta da morte. Daqui para frente, quando ouvir sua história, Olivia, vou poder entrar naquela casa com você. Eu ainda estava atordoada com Biá ter ido conhecer a casa de Rita, estranhamente invadida com a liberdade que ela tomara, mas só consegui perguntar: Você conheceu Luciana? Não. Há dias ela não sai do quarto. Rita faz muita falta. Rita faz muita falta. Muita, muita falta. Senti uma vontade incontrolável de chorar. Apenas me despedi e fui embora. Anotações de Biá. Olivia, minha querida Olivia, começando a sofrer tão cedo, dará tempo demais ao sofrimento. Será que você não vê que não fez nada? Confie um pouco nesses seus olhos coloridos. Por que não toma para si o lugar de quem foi ofendida e não o de quem deve se desculpar? Saiba que só você pode se recusar a ir para trás daquele portão, assim como pode se recusar a ir para qualquer lugar frio e estreito. A dor de Rita era de Rita. Foi como pisar sem querer em um pé quebrado. Não foi você quem o quebrou, embora tenha feito doer a dor que já estava lá. Essa moça tinha certeza incondicional de que você escolheria sempre estar ao lado dela. Não suportou duvidar, enquanto você mesma nunca duvidou. Você apenas não viu. E se não viu, não se culpe. Quando a gente faz o mal, sabe. O mal não é coisa de distraído. Embora a dor a gente possa provocar até dormindo. E isso é tudo o que posso dizer, sendo, portanto, o que direi. Tenho em mim mais este silêncio a ser defendido. Não por avareza ou má vontade, acredite. Há descobertas que só prestam se forem feitas por nós mesmos. Não devo atrapalhar. Será fácil me calar. Já não travo lutas para ocultar nada, só para lembrar. Sendo assim, é prudente que eu anote. Acredito no silêncio, não no esquecimento. 9º encontro. Passei um domingo sem ir à banca do Rodolfo, olhando para o teto num enorme e descabido tédio. Não queria me encontrar com Biá, ainda estava irritada com a visita que ela fizera à casa de Rita. O tempo fechado e escuro, em completa harmonia com minha alma, jogou-me para debaixo das cobertas. Olhei horas para o nada, com meus pensamentos sonâmbulos. Meu último encontro com Rita ainda me castigava. Sua volta breve e devastadora, a distância. Tão perto, tão ao meu alcance. Aquilo me mortificava. Há muitos anos eu vivia sem ela. Na prática, nada mudaria em minha vida, eu apenas continuaria a viver sem Rita. Mas agora ia arrastar comigo nossa tragédia. Acabei sentindo falta de conversar com Biá. Repetir e repetir tudo aquilo diante dos olhos acesos da loucura lúcida. Repetir em busca de um som mutante que me levasse a um lugar ainda não visitado. Então, no domingo seguinte, fui vê-la. Ela chegou na banca antes de mim e quando cheguei já estava aflita com minha demora. Pensei que você não viesse mais. Foi a primeira coisa que disse, antes mesmo que eu me sentasse. Que bom que você veio. Boa tarde, Biá. Como vai você? Brinquei, em explícita reverência ao pito que levara dias antes, quando me aproximei sem nenhuma formalidade. Mas ela apenas insistiu. Pensei que você não viesse mais. Semana passada eu achei que ia chover, Biá, por isso não vim. Você esteve aqui? Eu sempre estou aqui. Pensei que você não viria hoje. Que bom que você veio, repetiu. Pois cá estou eu, Biá. Como você está elegante. Tem razão, ela passou as mãos no vestido bordado. Nunca estive tão triste. Depois de se calar por um tempo, repetiu. Pensei que você não viesse, Olivia. Que bom que você veio. É claro que eu vim. O que está acontecendo, Biá? Perguntei, começando a me preocupar com toda aquela repetição, sentindo um peso diferente no ar. Não consigo me lembrar. Afastei todo mundo. Pensei que tinha afastado você também. Pensei que você não viesse mais. Que bom, meu Deus, que bom que você veio, repetiu mais uma vez, buscando minhas mãos com uma leve tremura no queixo.
Com você não tenho vontade de ficar sozinha. Antes eu tinha, por isso fiz tanto barulho. Digo ao meu neto: ande na rua falando sozinho, gritando e gesticulando os braços. Ninguém chegará perto, você estará seguro. Todos temem a loucura. Essa contagem regressiva está avacalhando o tempo que me resta. Que coisa horrorosa é ter fim. Meu plano de me ater ao desimportante não está funcionando. Sabe por quê? Não paro de contabilizar meus dias. Não sei mais viver sem pensar que vai acabar. Tanto faz tomar banho, vai acabar. Tanto faz mastigar a comida, vai acabar. Tanto faz não quebrar o copo, não ofender o vizinho, não abaixar as calças e escorrer em público. Tanto faz voltar para casa e aguentar os móveis me acusando, as panelas me acusando, o espelho me acusando, o muro entre mim e minha filha me acusando. Sinceramente, isso é tudo, dona Emma. O que a senhora pôde ser nessa vida? Esperávamos mais. Isso é tudo. É absolutamente tudo. Não dá mais tempo para nada. Só a menina que trabalha lá em casa ainda não entendeu que está encerrado e insiste em ter um projeto pedagógico para os meus últimos dias. Quer me ensinar a vivê-los. Vamos arrumar sua caminha bem direitinho. A senhora puxa daí e eu daqui. Isso! Não tem nada que faça mais bem do que dormir em uma caminha esticadinha. Vamos tomar um banhozinho bem morninho, que banho quente abaixa a pressão e não podemos com essas baixarias. Ha, 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 ha. Ela não entende que só fiquei velha, não retardada. É tanto diminutivo que ela usa comigo que tenho vontade de chupar um bico. Você ri? Pois grave o grave de minha voz dizendo em primeira mão o que eu nunca tive coragem de dizer a ninguém, nem a mim mesma. Eu desisti. É a pura verdade. Não volto atrás nessa confissão. Desisti. Não agora, há muito tempo, quando ele foi embora, o Teodoro, pai de minha filha. Como eu pude ser tão covarde? Não ouvir foi o pior. Louca de vez, rompo com essa nitidez que ainda me tortura. Sabe a última coisa que eu disse para ele? Vá. Enquanto ele me olhava com olhos tão conhecidos. Vá, eu disse, com a coragem insensível dos que se agarram ao que deve ser feito. E com que dignidade eu disse, vá, cheia de ar no pulmão, orgulhosa de minha moral acima de tudo. Eu disse, vá. E ele se foi. Para onde ele se foi? Onde ele está agora, Biá? Ela não respondeu. Foi para dentro de suas lembranças e por lá ficou, apenas balançando a cabeça, ora sim, ora não, como se travasse um combate consigo mesma. Quando emergiu, já foi tendo comigo outra conversa. Eu bem sei o que você quer de mim, Olívia. E o que eu quero de você, Biá? Perguntei paciente. Você anda atrás de uma pista, não é? Você quer a minha evidência do seu passado. É isso que você espera? Logo você, que tem olhos tão belos. Vidência de passado, menina Olívia? És mais louca do que eu? Acaso não estavas lá, agarrada aos teus dias, vendo tudo acontecer com os teus mais de 5 sentidos? Mais de 5? Sou tão rica? Brinquei, tentando amenizar uma certa rispidez que começava a crescer. Claro! Acaso não estranhastes nada? Não intuístes? Não vibraram tuas fibras? Que nome dás ao sentido que esquenta e esfria tua nuca? Não estou entendendo, Biá. Por que Rita não quis mais você na vida dela? Arrisca uma teoria. Não sei. Você não estava lá? Eu estava lá, Biá, mas não sei. Seja lá o que for, me escapou. Não sei o que aconteceu. Eu me envolvi com Catarina. Penso, às vezes, que foi por ciúmes. Rita não tolerou que eu me tornasse amiga da irmã dela. Acredite, não foi nada que você fez. Foi o que então? Pense. Fale. O que você quer de mim? Biá começou a ficar aflita. Pensei que você não vinha. Eu estava lá e mesmo assim não sei. Não sei de verdade o que aconteceu. Você consegue entender? Não sei. Oh, Olívia, disse consternada, me perdoe. Eu sei o quanto dói não entender o que acontece, mesmo estando lá.
Estando lá é o pior jeito de não ver. Podem sempre jurar que vimos. Minha filha jura que eu vi. E ela tem razão, eu vi. Embora não acreditar no que vemos, seja também um jeito de não ver. Não acho justo que você não diga para sua filha o que aconteceu, Biá. Assim como não acho justo que Rita não me tenha dito. Não consigo compreender como uma amizade acaba sem uma explicação, apenas isso. Biá fechou os olhos e respirou fundo. Quando falou, parecia outra pessoa. Não busque explicação, Olivia. A vida não se presta a esse didatismo. Você é como minha filha, se agarrou no direito a uma explicação, e o resto que se dane. Gastei anos imobilizada, e agora que quero correr tenho varizes. Entende? O amor acaba. O amor, às vezes, acaba mesmo sendo amado. O amor, às vezes, vai embora com as pernas de alguém que você queria que ficasse. Vai embora assim numa manhã de segunda, como quem vai trabalhar. Veja você aqui, gastando seu tempo comigo. Seus olhos são generosos quando me olham atentos. Tenho medo de que você descubra que não posso dar respostas. E aí não virá mais. Então ela apertou minhas mãos e prosseguiu aflita. Não desista de mim, por favor, mesmo que eu não possa aliviar suas angústias. Há muito não sei lidar com as minhas. Há muito Teodoro se foi. Em agosto, meu desgosto. E não há rima que me distraia dessa dor. Nós estávamos juntos há muitos anos. Ele levou nossa filha à escola e se foi. Aquilo calou Biá. Apenas os chiados de seu silêncio, seus sons indizíveis vinham à tona. Assisti comovida à lentidão de sua dor. Não chore assim, minha querida. Meu coração se encheu de ternura. Conte para mim o que aconteceu. Por que ele foi embora, Biá? Ele se apaixonou por outra pessoa? Quando ele foi embora, houve uma hora precisa, em que ele estava de partida e de parte que não sabia ir aos pedaços. Há muito lutávamos, eu e ele. Fui eu quem disse, vá. Somos felizes, Olivia, até o dia em que deixamos de ser. Aí notamos que a felicidade não é uma coisa abstrata, nem poética, nem complexa. Ela apenas está lá disponível e é, sobretudo, a ausência do irreversível. Mais cedo ou mais tarde, acontece o que não pode ser desfeito. Você acorda e pensa: até ontem eu era feliz. E sabe que isso não terá mais conserto. Nada a fazer. O cachorro morde. O cachorro fere na mordida. A carne se rasga na mordida. A fome se mata na mordida. O sangue escorre na mordida. Os dentes se encostam na mordida. As marcas se fazem na mordida. Nada a fazer. A natureza da mordida está lá. Não importa o quanto sejamos civilizados, a natureza da mordida é implacável. E o gato arranha. E o rato rói. O homem sonha. E os sonhos não podem ser dominados. E eu disse: vá. Eu não entendo, Biá. Você mandou embora o grande amor de sua vida, o homem que em nada te desagradava, o pai de sua filha. Por quê? Porque ele era um homem bom. Biá então se levantou, torturada pela lucidez. Virou-me as costas e saiu andando. Foi embora. Lá da esquina gritou como se mais uma vez fosse outra. Olívia, acredite com seus olhos verdes. Só nos resta tocar um tango argentino. Muito bem, vamos ficar por aqui na leitura. Lemos o 8º e o 9º encontro entre Biá e Olívia. E nessas anotações de Biá do 8º encontro, há uma reflexão sobre o amor que eu achei lindíssima. Ela diz que nem sempre o amor nos ouve quando o chamamos e fala dos medos que podem nos ensurdecer. Eu fiquei pensando que às vezes não é a falta de amor que nos faz perder alguma coisa. É um medo que pode estar ocupando tanto espaço que já não conseguimos escutar o amor que está ali.
Quando Bia olha para a sua história com Theo, ela consegue reconhecer que o amor existia, que ele estava ali, entre eles. E talvez seja justamente isso que torne tudo tão doloroso, perceber depois aquilo que naquele momento não conseguimos enxergar. Ela fala de gritos, de impotência, de medo e termina com uma frase muito simples: tivemos pressa. É importante pensar que em quantas vezes a nossa pressa nasce do medo. A gente quer resolver logo, quer sair logo de uma situação que nos angustia, quer uma resposta, uma certeza. E talvez algumas vezes precisássemos simplesmente parar, respirar, esperar, dar ao amor e também a nós mesmos tempo para sermos ouvidos. Hoje, Bia consegue olhar para aquele passado com uma compreensão que talvez não tivesse naquela época. Amadurecer é também aprender a olhar para quem fomos com mais compaixão, não para apagar nossas escolhas ou fingir que elas não tiveram consequências, mas para compreender que nem sempre tínhamos naquele momento a clareza que temos hoje. Essa pode ser uma das dores do remorso, enxergar, né, com os olhos de hoje aquilo que vivemos com os olhos de ontem. Olivia fala que só encontrou saudade quando visitou a sua antiga rua. Ela queria encontrar Rita, mas ela não estava lá. Melancolia é o nome da saudade sem esperança, disse Bia. Olivia e Bia compartilham perdas em suas vidas que, ao que parece, não há esperança de reencontro. É uma saudade que não olha mais para frente, somente para trás. Bia nomeou o que Olivia sentiu e o que ela própria sente. Nomear os sentimentos é uma forma de não mais deixar aquela dor tão solitária. A liberdade que Bia tomou ao ir à casa de Rita incomodou Olivia. Naquele momento, ela se sentiu invadida. E acho interessante perceber que a intenção de Bia não era invadir. Ela queria compreender um pouco mais, talvez se aproximar da dor de Olivia e entender melhor a história que ela vinha lhe contando. Mas muitas vezes nós podemos invadir a vida do outro mesmo quando estamos movidos pelas melhores intenções. O desejo de ajudar, de aliviar uma dor, de compreender ou de estar mais perto é legítimo. Ainda assim, não deixa de ser uma invasão quando ultrapassamos um limite que o outro não nos autorizou a atravessar. E essa passagem me fez pensar que nem sempre aquilo que consideramos ajuda é recebido dessa forma. Às vezes, o outro ainda precisa de tempo, de silêncio, ou simplesmente de preservar um espaço que é só seu. Uma das formas delicadas de cuidado pode ser justamente saber até onde podemos ir. Podemos estar disponíveis, podemos oferecer ajuda, mas precisamos respeitar o tempo e os limites do outro. Porque, por mais sincero que seja o nosso desejo de aliviar uma dor, é o outro quem pode nos dizer se está pronto para nos deixar entrar. Assumir uma culpa que não é nossa. Em suas anotações, Bia escreve sobre o sofrimento de Olivia, ainda tão nova e dando tempo demais para o sofrimento. Olivia não sabia o que tinha feito para Rita tirá-la de sua vida e sofria com isso, achando que era sua responsabilidade. E Bia fala algo muito certo. Se não viu, não se culpe. Quando a gente faz o mal, sabe. Não há como enganar o coração. O mal não é coisa de distraído. Muitas vezes nos culpamos pelo desconforto do outro por algo que falamos ou fizemos, ou mesmo por não falar ou fazer. Pois, como disse Bia, a gente pode provocar dor até dormindo. Só podemos ter algum controle sobre aquilo que está em nós. Quando colocamos algo para fora e isso chega ao outro, já não temos mais o controle sobre a forma
como será recebido, compreendido ou utilizado. Bia externou a sua tristeza sobre o envelhecimento e sobre a finitude. Para que continuar fazendo as coisas do dia a dia se tudo vai acabar? Disse que desistiu, e essa desistência aparece também na forma como vai se afastando das pessoas, numa espécie de loucura lúcida, em que os filtros sociais vão sendo retirados. Ela se irrita com o tratamento infantilizado que recebe da funcionária da casa. E isso me fez pensar em quantas vezes fazemos a mesma coisa com as pessoas mais velhas sem percebermos. Falamos mais devagar, usamos diminutivos, decidimos por elas, explicamos coisas que talvez nem precisassem ser explicadas. Como se envelhecer significasse também deixar de ser adulto. Acho que é um cuidado importante que precisamos ter. Continuar enxergando a pessoa para além da sua idade. Ela pode precisar de cuidados, pode ter limitações, pode estar mais vulnerável, mas continua sendo alguém com uma história, desejos, opiniões, escolhas e principalmente com o direito de ser tratado com respeito e dignidade. O envelhecimento nos lembra também de algo que não gostamos muito de olhar. Todos nós caminhamos em direção à finitude. E acho que pode ser uma das maiores dificuldades do ser humano. Sabemos que a morte existe, mas temos muita dificuldade de conviver com a ideia de que ela também vai nos alcançar. Enquanto somos jovens, a finitude parece uma coisa distante, quase pertencente à vida dos outros, mas o tempo vai nos mostrando que ela não está tão longe assim. E talvez seja justamente essa consciência que assuste tanto Biá. Perceber que o tempo está passando e que existe um fim para aquilo que conhecemos como nossa vida. Não acho que seja fácil encontrar uma resposta para isso. Talvez a questão não seja deixar de ter medo da finitude, mas aprender, pouco a pouco, a olhar para ela sem permitir que a consciência do fim nos faça desistir do caminho, nos faça desistir do meio. Porque o fato de a vida terminar não torna a vida menos importante. Talvez seja justamente a sua finitude que faça com que cada dia tenha valor. Eu não sei vocês, mas eu tive a impressão que Bia descobriu o que aconteceu para que Rita afastasse Olivia de sua vida. Ela insiste, força Olivia a pensar, a juntar os fatos como ela própria juntou. E nesse instante ela pergunta o que Olivia quer dela. Pareceu-me que ela ficou temerosa de que Olivia estivesse mantendo uma proximidade apenas para ter a sua resposta e depois a abandonaria, como está acontecendo com sua filha. A angústia de Olivia é por não ver o porquê sua melhor amiga a afastou. A angústia de Bia, ao contrário, é por saber o porquê por que o Theo foi embora. Mas a sua fuga está em não acreditar que sabe, pois assim não vê. Ela completa que nem sempre temos as respostas que queremos e não vale a pena ficarmos imobilizados nessa necessidade de obter respostas. Ela diz que o amor acaba, às vezes até quando continua sendo amado. E isso é difícil de aceitar, justamente porque gostaríamos que o amor fosse suficiente para impedir a partida, a mudança, o fim de uma relação. Mas talvez o que Bia esteja aprendendo seja que o fim de uma relação não significa que ele não tenha sido verdadeiro. Algumas relações terminam mesmo tendo sido profundamente vividas, ou mesmo ainda existindo o amor. E aqui aparece com toda a força a expressão que dá título ao livro, a natureza da mordida. Bia fala da mordida como algo que faz parte da natureza. O animal morde e com a mordida o sangue escorre, a carne se rasga, a marca fica. E por mais que sejamos civilizados, existe em nós também uma natureza que não conseguimos dominar completamente. Temos impulsos, desejos, medos, sonhos. E os sonhos, como ela mesma diz, não podem ser totalmente dominados. Muitas vezes, para matar a nossa fome, mordemos. Talvez a mordida seja justamente isso.
aquilo que fere e deixa uma marca, mas que também revela alguma coisa da nossa própria natureza. Podemos tentar compreender, controlar, racionalizar, mas há experiências da vida que simplesmente nos atravessam. E acho muito significativo que, depois de falar de toda essa natureza da mordida, Biá diga que mandou embora um homem que amava e que era um homem bom. Talvez exista aí uma pergunta que o livro começa a nos fazer. O que em nós é capaz de ferir aquilo que amamos? Carla Madeira, em entrevista sobre o seu livro, fala sobre o título da obra, que evoca o comportamento puramente instintivo, visceral e animalesco que existe nas relações humanas. A metáfora, ela serve tanto para ilustrar as feridas profundas que a vida e as outras pessoas nos causam, quanto as atitudes extremas que tomamos quando levados ao limite. Revela a complexidade que é o ser humano. Não há vilões ou mocinhos definidos, apenas pessoas lidando com as marcas do que sofreram ou provocaram. A dor da mordida, embora violenta, é também o que nos devolve à nossa humanidade mais nua. Afinal, cicatrizar é a prova de que o corpo e a alma ainda existem em pulsar. No fim das contas, talvez a grande provocação que Carla Madeira nos deixa não é sobre o medo de ser ferido, mas sobre o que escolhemos fazer com as marcas que restam. Que possamos, então, olhar para as nossas próprias cicatrizes não como anúncios de derrota, mas como mapas de uma trajetória que, apesar de rasgada, permanece viva. Ficamos por aqui. Um grande abraço e até a próxima leitura. Até mais!